Conversinhas no Fiado. Sua história virando podcast. Tina, sejam todas muito bem-vindas ao nosso podcast Conversinhas no Fiado. Meu nome é Estela Kiel, eu sou economista e especialista em educação financeira, fundadora da Investidela e apresentadora desse podcast. A nossa história de hoje tem um assunto que muitas mulheres adoram, uma cartomante. Então, se você quiser conhecer informações de quem é a Tina e outras coisas sobre o nosso podcast, você pode escutar o nosso trailer que está disponível aqui na plataforma. Não esquece de mandar a foto de onde você está ouvindo essa história de hoje e marcar a nossa hashtag Somos Todas Tina e o perfil da Investidela lá no Instagram. Então, vamos começar a nossa história. Lá em 2014, a Tina trabalhava numa empresa, sabe aquelas empresas bem tóxicas que um fica tentando puxar o tapete do outro? Então, a Tina trabalhava numa empresa dessas. E ela, obviamente, não gostava. E trabalhar nessa empresa afetava muito a saúde mental da Tina. Esse era um primeiro ponto. Um segundo ponto, e esse já era um ponto que beneficiaria a parte financeira da Tina, é que ela ainda morava com os pais. Então, as despesas de moradia, com alimentação e as contas da casa, era uma coisa que ela ainda não tinha. Então, todo o salário que ela recebia desse emprego, a Tina gastava com clínicas de estética e academia. E isso, na verdade, também funcionava como uma válvula de escape para ela justamente poder dar conta de trabalhar nesse local que ela trabalhava. Eu estava trabalhando numa empresa que eu estava num cargo, num trabalho que eu não gostava, eu estava bem infeliz. Como eu estava muito infeliz, naquela época minha depressão ela estava começando, eu ainda não sabia, mas ela estava começando a se pronunciar. Eu gastava tudo assim com estética estética e academia. Então, assim, era meio que um ciclo vicioso, né? Ela precisava trabalhar, mas o dinheiro que ela ganhava, ela usava para conseguir continuar trabalhando nessa empresa. Então, era meio que a cobra correndo ali atrás do próprio rabo para se engolir. Mas, enfim, a Tina estava levando essa vida e sempre pensando que ela trabalhava numa área que não era a área que ela tinha se formado e que era a área que ela realmente queria trabalhar, né? Então, a Tina tinha constantemente uma sensação de frustração dentro de si, que apesar do esforço imenso que ela fazia, ela não conseguia chegar nos frutos e nos objetivos que ela tinha para si na vida. O fato da Tina ter essa dificuldade profissional começou a gerar um quadro de depressão. E ela, quando estava num estado de muita fragilidade emocional, também por contas de fatos e eventos que estavam acontecendo na vida pessoal dela, dentro da família, ela um dia estava comentando sobre isso com a esteticista que ela fazia esse tratamento, que ela fazia essas massagens e toda essa parte estética. E a esteticista falou para ela de uma cartomante que era muito boa e que podia ajudar a Tina a talvez encontrar aí informações e uma possível solução para ela conseguir mudar de vida. E a Tina, na hora, marcou uma consulta, marcou um horário aí com essa cartomante. Eu estava infeliz onde eu trabalhava por conta das pessoas, do ambiente, do cargo, das atividades, mas eu também estava muito infeliz porque eu estava fora da área que eu estudei. E como isso sempre para mim era uma questão, né, de profissão, de ter estudado uma coisa e não conseguir, prosperar, né, naquilo que eu tinha estudado, enfim, quando surgiu a oportunidade, né, de uma
A minha esteticista estava me atendendo e falou que estava com o telefone de uma cartomante. A Tina me disse que ela primeiro topou, muito fácil, assim, marcar esse horário com a cartomante, mesmo sem conhecer a mulher, porque ela tinha uma crença nessa questão de espiritualidade que veio da mãe dela. Ela disse que a mãe dela era uma pessoa de muita sensibilidade, era uma pessoa que tinha sonhos, que tinha muita intuição, e ela conseguia perceber eventos que normalmente estariam fora, assim, da percepção das outras pessoas, e elas atribuíam essa capacidade da mãe dela a uma conexão espiritual. Ela falou, então se para minha mãe funciona, para mim também vai funcionar e talvez me ajude até nessas questões de não só de trabalho, mas também nas questões pessoais que ela vivia na casa dela. Então ela marcou e chegou lá na casa da cartomante. Quando ela chegou na casa da cartomante, a Tina ficou chocada, porque a casa era uma mansão. E na mansão tinham muitos carros, e não eram carros simples do dia a dia, eram todos carros muito caros ali na garagem. E a Tina falou, nossa, mas que estranho essa cartomante tá vivendo numa vida assim de tanta abundância, não é? De tanta prosperidade. Por que ela tá fazendo atendimento de tarô? Ela achou estranho, mas não fez nada. Ela prosseguiu ali, entrou na casa da mulher. E a hora que a mulher chegou e começou a abrir as cartas para ela automaticamente falou dessa situação que a família da Tina estava vivendo. A Tina me disse que essa situação da família dela já vinha acontecendo há alguns anos. Ela envolvia uma terceira pessoa, né, alguém que estava fora da família da Tina, e era uma situação pesada no sentido de que a família recebia ameaças dessa pessoa. Então, eles estavam sofrendo uma perseguição de uma pessoa de fora da casa, né? Então, e também existia um contexto aí de espiritualidade, com contextos de ameaça de trabalhos de magia por parte dessa pessoa contra a família da Tina. Então, o que a gente vê aqui, né? Se você prestar atenção, tem várias informações que vieram de fontes diferentes, que chegam todas dentro do que a gente chama de economia, dentro da economia comportamental, de viés de confirmação, né? Então tinha a questão da mãe da Tina, que já tinha essa intuição, teve essa esteticista que ofereceu a cartomante, então a Tina já puxou a intuição da mãe, já conectou com a cartomante que seria uma coisa interessante, e a cartomante automaticamente falou dessa questão da família e ela acreditou porque já tinha conexão com o que estava acontecendo. Então, uma coisa foi confirmando a outra. A minha família, ela estava realmente passando por algumas coisas no quesito de ameaças, enfim. E a cartomante, ela captou isso, né? Então, assim, teoricamente, acredito que ela era boa no que ela fazia, que ela não era tão charlatã assim. Porque eu não falei nada. Mas, na verdade, todas poderiam ter sido apenas coincidência. Mas, na hora, como a Tina estava fragilizada por todos esses eventos, ela não considerou que havia essa hipótese de ser uma coincidência. E ela acatou aquilo como se fosse verdade. Nesse momento que a cartomante falou desse problema familiar, a cartomante já deu junto para ela um caderno com uma folha em branco e falou: escreve aqui nessa folha o nome de todas as pessoas da sua família que estão envolvidas nesse episódio. E a Tina escreveu 17 nomes. O restante dessa história vai ficar
para o próximo episódio. Então não esquece de ouvir a semana que vem a continuação dessa história. Então vamos entrar agora na nossa parte de educação financeira e comportamento, Tinas, que é a parte super mega importante aqui para o nosso podcast, para a gente poder entender como viver em paz com o nosso dinheiro, não é verdade? Então, o primeiro tópico que eu achei muito importante trazer para vocês foi uma falta de planejamento financeiro, né? Então, a Tina, ela ainda vivia com os pais, então ela não tinha essas despesas de moradia, ela tinha todo o salário dela para o consumo dela. Qual foi ali o ponto de melhoria que nós podemos aprender para nós? A Tina, ela tinha esse padrão que ele é muito ligado com a socialização das mulheres, né? Ou seja, como as mulheres são criadas para consumir e pensar o próprio dinheiro. Então, ela gastava com clínica de estética e academia, ou seja, embora fosse uma válvula de escape também para ajudar na questão da saúde mental dela, o fato dela escolher especificamente gastar com temas que são ligados com a parte estética e física e que levam só a um consumo imediato, a gente pode pensar o que tem por trás da mente, né, da formação da mente e do comportamento das mulheres que pode levar a essa escolha. Então, por que não gastou, por exemplo, com um curso ou com, sei lá, um fundo de previdência? Por que foi um consumo imediato, né? Então, a primeira coisa é, se você se identifica com isso, por que você acha importante gastar o seu dinheiro com a parte estética, com essa parte da aparência física, né? Então, o que você espera obter com isso? E a segunda coisa, que não tem problema nenhum gastar com esses temas, não é verdade? Faz parte da nossa construção como ser humanos, olhar no espelho e a gente se sentir bem consigo própria. O que é um problema é a gente gastar tudo o que a gente ganha só com isso, sem pensar que a nossa renda hoje, ela tem que ser pensada de maneira que ela nos dê sustento hoje, mas ela também nos dê sustento no futuro. Quanto mais tempo a humanidade vive, mais a longo prazo a gente tem que aprender a pensar. E quem está ali no começo da sua carreira profissional está no seu melhor momento para guardar dinheiro. Porque existe uma coisa mágica dentro dos investimentos que é chamada de juros compostos. Então, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro guardado, mais juros sobre juros você vai recebendo. Então, se você aplica R$100 com 20 anos de idade e você deixa isso até os 60 aplicado, você vai receber muito mais de juros do que uma pessoa que tem 40 e aplicou esses mesmos R$100 e também vai retirar com 60, porque você tem o dobro de tempo aí para receber esses juros. Então, sempre tenta pensar o seu planejamento financeiro de maneira que você possa guardar, programando para a longevidade da sua vida. Um outro ponto que é muito importante a gente falar é esse impacto da frustração profissional, né? Que é essa incapacidade de prosperar na sua área de formação ou numa área que você tem muita vontade de trabalhar. Isso gera, no caso aqui da Tina, né, nessa primeira parte da história, gerou uma intersecção de gatilhos que prejudicaram a saúde mental dela. Então, era a parte profissional, era a questão dos problemas familiares, era a perspectiva dela com relação à parte profissional, era o impacto que ela recebeu por esse início de quadro de depressão. Então, tudo isso fez com que ela tomasse decisões financeiras sem pensar no longo prazo, mas para tentar amenizar essa frustração e esse mal-estar que ela sentia
ali naquele momento presente, né? Então, por mais que a sua vida esteja com todos os aspectos se mostrando negativos, é importante a gente pensar que uma hora aquilo vai acabar. E quando aquilo acabar, como é que a sua situação financeira pode estar ali para te dar um respaldo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você recebe uma proposta para fazer um curso no exterior e você não tem nenhuma reserva financeira, mesmo que te paguem o voo e o curso, você teria custos de alimentação. E se esse curso fosse uma porta para você conseguir atuar na sua área, mas você não tem nenhum dinheiro guardado, é uma oportunidade que você pode perder se não tiver ninguém que te ajude naquele momento. Então, por pior que seja a situação, tenta sempre guardar algum dinheiro, porque você não sabe as surpresas que a vida pode trazer. Pode ser uma surpresa positiva, como pode também ser uma surpresa negativa. E você ter uma reserva financeira pode te ajudar a aproveitar uma ou a se prejudicar menos na outra. O outro ponto, eu já tinha conversado antes com vocês, que é essa questão do viés de confirmação, né? O viés de confirmação, ele acontece quando eu quero me contar uma história, eu quero acreditar naquele ponto, e todas as informações que eu colho à minha volta, eu uso para confirmar aquilo que eu quero para mim. Então, no caso da Tina, foi exatamente isso, né? Foram as prévias ali das intuições e sonhos da mãe, foi o confiar na cartomante, e isso tudo foi confirmando que ela estava numa situação que ela precisava de ajuda, e isso acabou comprometendo a parte financeira dela, um pouco mais do que a gente viu até agora aqui. E por último, que eu acho que é o mais importante, assim, é um ponto de muita atenção que as mulheres precisam ter, é uma pressão social para o consumo feminino, né? Então, o comportamento da Tina, ele vai refletir exatamente a pressão social que as mulheres têm para cuidar da aparência física, né? Que, se você prestar atenção, eu gosto muito de olhar séries, filmes e coisas tanto atuais quanto coisas que retratam períodos históricos, e a gente vê que essa construção da mulher voltada para a aparência, ela é muito antiga, porque antigamente as mulheres eram escolhidas para fazer contratos sociais através do casamento, para gerar filhos para uma determinada família. E o primeiro quesito que era avaliado nas mulheres, que esses homens escolhiam, era a aparência física. Então, essa herança estética, ela acaba perdurando nas mulheres até hoje. Então, é importante mudar esse conceito de que a gente não depende só da aparência física, mas também das nossas conquistas emocionais, das nossas construções sociais, da nossa construção profissional, para que eu própria possa enxergar o meu valor e não só depender da aprovação externa que venha através da minha aparência física. Na verdade, a construção através da aparência física, ela tem que ser por último. Afinal de contas, cada ser humano flui de uma maneira e não dá para a gente ser julgada só pela aparência física, porque isso leva a uma série de problemas que a gente vai discutir aí ao longo de outros episódios do podcast. Então, esses foram os pontos que eu queria conversar com vocês hoje. Eu gostaria que vocês comentassem lá no Instagram, no post desse episódio do podcast, o que vocês acharam, o que vocês se identificaram e dúvidas que vocês possam ter para eu poder responder aí nos próximos episódios. E não esqueçam que a segunda parte dessa história continua no nosso próximo episódio. E você pode participar ali da nossa formação, de nossa rede de apoio através do Instagram. Não esquece de ser uma pessoa
que faça os seus comentários de uma maneira respeitosa e gentil, porque falar de dinheiro é uma coisa sempre muito difícil e que envolve muitos traumas nas vidas das pessoas. E quem está contando a história aqui, está contando essa história para poder mostrar a lição que aprendeu através de uma dor que essa pessoa teve. Então é importante a gente ter empatia na hora de comentar sobre isso. Se você quer mandar a sua história, você pode acessar o site da Investidela e preencher o formulário que está lá disponível na aba do podcast. E todos os links do que eu comentei hoje, eles vão ficar disponíveis aqui na descrição do episódio. Um grande beijo para vocês e até a próxima! Conversinhas no Fiado. Sua história virando podcast.